Senhor, nós bendizemos o teu nome nessa noite, noite que celebramos a ressurreição, a vida que vem de Cristo. Somos alimentados por esta vida. Ela é tão importante para nós, cativo Jesus. Nada disso poderia acontecer. Estaremos perdidos em nossos pecados. Mas aprove ao Senhor escolher-nos, salvar-nos. Aprove ao Senhor atrair pecadores a si, pela sua graça, o amor. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia dada a nós. Pedimos que fales conosco por meio da exposição. Pedimos que fales a corações, almas, ouvidos, mentes que ainda não têm o Senhor como Salvador nesta noite. Que eles tenham o Evangelho, entendam, a partir do trabalho do teu Espírito Santo, escorregar diante a verdade, aquele que é a verdade. Não sejamos enganados, falsos ensinos a respeito de nossa vida, nossa condição, de nosso futuro. Mas que teu Espírito, que é Deus misericordioso, venha àqueles que têm ainda seus olhos escurecidos, vendados, cegados pelo pecado, que eles sejam encontrados pelo Senhor, que eles sejam salvos pelo Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite tão especial para a tua igreja. Obrigado porque veremos vidas professando a fé em Cristo publicamente por meio do batismo, sacramento do batismo. Obrigado porque cercamos tua mesa nessa noite também. Celebraremos tua morte, tua ressurreição. Sabemos que esse é um evento significativo para nós, a celebração da Eucaristia. Porque aqui, Senhor, vemos diante dos nossos olhos, meio de graça significado a nós. A vida que vem a nós, da ceia nos comunica. Fala conosco, Senhor. Pode por graça, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Hoje pela manhã nós tivemos uma exposição a respeito do batismo. Passado também, aqueles que não estavam na nossa assembleia ordinária estavam lá em cima, nosso irmão seminarista Sandro, que ouviram sobre a teologia do batismo. Hoje puderam ouvir amanhã a respeito da teologia do batismo por aspersão. E nessa noite nós iremos considerar este texto a respeito da instituição da ceia do Senhor. A tradição reformada ensina que a igreja de Deus, a igreja nos moldes bíblicos, só possui dois sacramentos: o sacramento do batismo e o sacramento da ceia. Estes dois sacramentos são muito significativos para nós. Nós vamos considerá-los hoje. Talvez muitos cristãos, talvez eles estejam aqui também, não tenham uma consciência mais profunda, mais abalizada e mais sólida a respeito da ceia do Senhor. Talvez você tenha tratado a ceia como mero rito. Talvez você tenha tratado a ceia como algo que, se você perder hoje, outro mês você vai ter de novo. Talvez você mesmo esteja negligenciando a ceia durante muitos meses ou anos na sua caminhada cristã e não percebe o mal que você está fazendo à sua própria alma. Negligenciar a ceia é algo grave. Posso dizer que a ceia do Senhor, a Santa Ceia ou Eucaristia, é o ponto mais alto da comunhão da igreja, irmãos. É o ponto mais alto da comunhão da igreja. Quando nós nos apartamos da ceia do Senhor, nós negligenciamos o meio que o Senhor estabeleceu para nós. Em outra ocasião, mencionei aqui uma fala de C.S. Lewis, professor, filósofo, literato, e torno a repeti-la. Ele, durante muito tempo, no início de sua caminhada cristã, achava que poderia ser um cristão em casa. Ele achava não muito sofisticado o tipo de música que a igreja cantava. Ele achava não muito sofisticado o tipo de oratória do pregador da sua igreja. Ele era membro da igreja anglicana, da igreja da Inglaterra. Mas então ele começou a perceber que era impossível um crente participar da comunhão da ceia casa sozinho. Porque este ato culto, esse ato de adoração só pode ser realizado junto à congregação. Uma congregação reunida fisicamente, a fim de receber do Senhor aquilo que ele disse na sua palavra.
Quando nós observamos a teologia da igreja, a ceia é uma prática santa, ímpar e sublime do culto a Deus. A ceia é um elemento de culto, é um momento em que somos alimentados por Cristo, nutridos espiritualmente. Então isso quer dizer que, de fato, precisamos, uma vez que recebemos o batismo, participar da Santa Ceia do Senhor periodicamente. A Bíblia não nos traz um ensino absoluto a respeito da periodicidade da ceia. Historicamente falando, isso divergiu muitas vezes entre os cristãos. Algumas igrejas passavam a cear uma vez por ano, outras a cada 4 meses, outra a cada 3 meses, outras, como ainda hoje tem, todas as semanas, e outras uma vez por mês. Mas o que importa de fato é que a igreja celebre a ceia do Senhor e celebre ao Senhor que está sendo adorado nesse ato de adoração. A teologia da igreja nos ensina que há 3 marcas importantes para a igreja de Cristo. A primeira marca é a pregação. Uma igreja verdadeiramente cristã precisa ter pregação e a palavra ilumina o sacramento. Daí o símbolo histórico de que o púlpito fica numa altura acima da mesa da ceia. Porque a pregação da palavra ilumina o sacramento. A palavra pregada, que é um meio de graça, conduz a igreja até o sacramento da ceia, até a mesa. Na pregação, o povo de Deus é alimentado através do que ouve. Na ceia, o povo de Deus é alimentado através do que toca e através do que ingere. Deus comunica a nós graça através de meios muito interessantes, que são os nossos sentidos. Também somos alimentados pelo que vemos na ceia. O povo de Deus, ou as igrejas protestantes, igrejas reformadas, não são igrejas que não valorizam os símbolos religiosos. Nós criticamos a idolatria, mas nós temos vários símbolos. O batismo e a ceia são os maiores deles. Quando nós olhamos para isso, percebemos que Cristo, de fato, está sendo lembrado fisicamente através desses objetos da ceia, o pão e o vinho, porque ele deseja nos alimentar e devemos nos apropriar dessa verdade através do símbolo. O símbolo não é a coisa em si. Uma vez que nós participamos da ceia, Cristo não está literalmente no pão, ou o pão não se transforma em Cristo, em termos literais. Nem o vinho se transforma literalmente no sangue de Jesus. Mas isso não quer dizer que a presença real do Cristo não esteja nos elementos. Presença não é apenas presença física, mas Cristo está presente espiritualmente na ceia do Senhor. Os sacramentos, o uso deles devido e a sua ministração são também um sinal da verdadeira igreja de Cristo, ou uma característica, uma marca da verdadeira igreja de Cristo, bem como a disciplina de membros faltosos. Então, o que iremos tratar um pouco nesta noite? Primeiro, o que é o sacramento. Segundo, a singularidade da ceia sobre o pão. Terceiro e último ponto, a singularidade da ceia sobre vinho. Precisamos entender isso devidamente. Eu não vou entrar aqui em pormenores e discussões a respeito da ceia, mas lidaremos com o texto sagrado, com o que os grandes teólogos da igreja têm falado a respeito disso. Em primeiro lugar, meus irmãos, as origens do termo sacramento devem ser consideradas. É uma palavra composta por 2 outras. Sacrando e juramentum significa, então, afirmar perante o juramento solene. A palavra que vem, um termo que vem do latim. Quando nós estamos participando do sacramento, nós estamos reafirmando o nosso compromisso com Cristo e com a igreja. Todas as vezes que participamos da ceia, estamos reafirmando. Eu estou em aliança com o Senhor, eu estou em aliança com a minha congregação. A congregação que o Senhor deu-me como família da fé. O sacramento é, de fato, um juramento solene perante Deus e perante a congregação. A palavra sacramento foi usada inicialmente em juramentos militares. Veja como isso é interessante. Depois a palavra foi transferida em uso para questões religiosas, significando as doutrinas da igreja como o sacramento da Trindade ou mais tarde como símbolos de fé. Estes contidos na própria Escritura, como as 7 estrelas contidas em Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Foram chamadas também de sacramento das 7 estrelas.
No contexto militar, este juramento era necessário, era de fato real e importante, porque se comprometia com uma missão, se comprometia com uma nação. Então, nós observamos na nossa tradição o catecismo nos dizendo o seguinte: o que são os sacramentos? Diz ele, os sacramentos são sinais e selos santos e visíveis. Sinais, selos, santos e visíveis. O sacramento aponta para algo, ele aponta para Cristo. Por isso ele não pode ser desprezado. Uma vez que o sacramento é desprezado, Cristo é desprezado. Diz ainda o catecismo: foram instituídos por Deus para que pelo uso deles ele pudesse, o mais claramente possível, nos declarar e selar a promessa do Evangelho. E esta é a promessa, que Deus nos concede graciosamente perdão de pecados e vida eterna por causa do sacrifício de Cristo ofertado na cruz do Calvário. Então, quando nós observamos o desenvolvimento desse pensamento, desse ensino, mais tarde lemos o que o grande teólogo Turretini falou sobre sacramento como uma definição de sacramento. Ele vai dizer, são sinais e selos sacros e visíveis divinamente instituídos para significar e selar em nossa consciência as promessas da graça salvífica em Cristo e, em contrapartida, para testificar nossa fé, piedade e obediência a Deus. O sacramento também é testemunho. Quando nós participamos do sacramento, estamos testemunhando. Daqui a pouco nós iremos presenciar o sacramento do batismo sendo realizado. As igrejas popularmente adotaram a prática de que a profissão de fé de um crente é quando ele levanta a mão e atende um apelo. Mas historicamente, biblicamente, a profissão de fé de um crente é quando ele recebe batismo. No batismo ele está dizendo ao mundo e à sua congregação, à sua família e à sociedade: eu creio, Pai, no Filho e no Espírito Santo. E eu quero viver para Ele. O sacramento é uma exterioração do que aconteceu na vida espiritual. Alguém que recebe o batismo com água é alguém que já recebeu o batismo com o Espírito Santo. Pelo menos é para ser assim. Vamos considerar algumas coisas a respeito do pão. Volte os seus olhos para o texto sagrado que nós lemos nesta noite. Versículo 26 nos diz o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é, meu corpo. Thomas Watson escreveu um texto importante, a Santa Ceia, sobre essa porção das Escrituras, sobre esse trecho das Escrituras. Ele diz algo interessante. A primeira coisa que ele diz sobre esse texto é que Jesus retira um pão do uso comum. Então, nesse sentido, aquele pão é sacro, no sentido que ele é separado. Isso aponta para algumas coisas. A primeira coisa que nós devemos considerar é que Jesus afirmou: eu sou o pão da vida. E o pão é símbolo do corpo de Cristo. Pão separado do uso comum significa, inicialmente, que Jesus é o Santo de Deus. Santo de Deus. Assim como foi dito, o santo que de ti há de nascer, a Maria. Jesus não tem pecado. Ele é separado dos pecadores. Mesmo tendo encarnado, tendo tido forma humana, ele não carregou natureza pecaminosa. Mas não apenas isso. O pão separado do uso comum para o uso sagrado, para o uso litúrgico, também aponta para nós. Ele tem uma relação conosco, e uma profunda relação conosco. Vá comigo para a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ler o versículo 17. O texto vai nos dizer: porque nós, embora muitos, somos unicamente pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Observe, este é o único versículo dos textos paulinos em que Paulo diz que nós somos um pão.
Ele não repete essa expressão em nenhum outro lugar dos seus escritos. Imediatamente ele explica a metáfora do pão que ele está usando aqui. Veja, observe o verso 17. Unicamente um pão, um só corpo. Ele explica uma metáfora usando outra metáfora. Nós aprendemos, nós somos o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 14, nós vamos ler tudo profundo de Paulo a respeito disso. Essa é uma metáfora, dizendo que nós estamos ligados a Cristo e que ele é o cabeça da igreja. Mas aqui é peculiar o uso que Paulo faz a respeito do pão, dizendo que nós somos um pão. Somos corpo, ou seja, estamos ligados a Cristo. Meus irmãos, todas as vezes que nós estendemos as mãos para a bandeja, o primeiro elemento, que é o pão, nós estamos afirmando: eu tenho pacto com Cristo. Eu sou um pão, meus irmãos. Eu sou membro do corpo de Cristo. Todas as vezes que estendemos a mão para o pão e comemos o pão no sacramento da ceia, nós estamos dizendo que temos uma ligação íntima, mística, espiritual, com Cristo e com o seu corpo, com a sua igreja. A ceia é algo comunitário. O sacramento da ceia é comunitário. Até quando a ceia vai ser ministrada a um doente, perceba que irmãos vão levar, né? Ministros, presbíteros vão levar o sacramento da ceia a um irmão. Então a ceia sempre é comunitária. Ela nunca é solitária. Então todas as vezes que você estende a mão para o pão, se lembre, você está afirmando: eu pertenço a Cristo. Por isso que Paulo diz que muitos que estavam se valendo da ceia indignamente estavam adoecendo e morrendo. Porque eles estavam vivendo de modo que o seu testemunho de vida dizia o seguinte: não pertenço a Cristo e não tenho compromisso com a igreja. Mas na hora do sacramento, eles estendiam as mãos para as bandejas e diziam através do gesto: pertenço a Cristo e tenho compromisso com a igreja. Eles estavam quebrando alguns mandamentos. O primeiro deles: não invoque o nome do Senhor em vão. Segundo, não diga falso testemunho ao seu próximo. Por isso que Deus visitou os crentes de Corinto com juízo de doença e de morte, porque estavam se valendo da ceia indignamente. Não estavam respeitando o sacramento. Observem do capítulo 10, no versículo de número 1 até o versículo de número 4. O texto diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. A nuvem aqui é a grande coluna que estava sobre o tabernáculo no deserto. O mar aqui é o Mar Vermelho. Então Paulo está fazendo aqui uma comparação interessante a respeito do que aconteceu com Israel e do que acontece com a igreja. Verso 2, ele está dizendo: tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. A referência à nuvem aqui é o batismo com o Espírito Santo. É como se a nuvem fosse um apontamento para isso. Foram batizados na nuvem e no mar. Porque a presença da coluna de nuvem, da coluna de fogo, era a presença simbolizada do Espírito Santo. Assim como no Novo Testamento, o Espírito foi simbolizado por uma pomba. No Antigo Testamento, através da coluna. Aqui nós observamos que Paulo está nos dizendo que eles foram batizados na nuvem e no mar com respeito a Moisés, não com respeito a Cristo. Então Paulo está tratando de uma outra aliança, da antiga aliança. Mas o que aconteceu na antiga aliança apontava para a nova aliança. No verso seguinte, no verso 4, no verso 3, ele diz: todos eles comeram de um só manjar. O que é que diz depois? Espiritual. Que manjar era esse? O maná. Agora uma pergunta que não pode deixar de ser feita: o maná era físico ou espiritual? Hã? 2. Porque na visão de Paulo aqui, o maná era sacramento de Deus para o povo. Deus estava alimentando fisicamente o povo, mas Deus também estava alimentando espiritualmente o povo. Lembra das recomendações divinas? Quando chegar a sexta, aí você colhe para o sábado. Se for suficiente. Todos os dias você colhe a porção devida do maná, porque no outro dia vai vir de novo.
você colher mais, vai apodrecer. Deus estava garantindo o sustento espiritual e físico do povo. Então, o maná não era apenas físico, ele também tinha um teor sacramental, um teor espiritual. Deus alimentava o povo espiritualmente através daquele símbolo. Isso também acontece na Santa Ceia do Senhor. Como evangélicos, muitas vezes nós temos medo da teologia da transubstanciação e nos apartamos das verdades, das realidades espirituais com respeito à Santa Ceia do Senhor. A ceia é de extremo valor para a igreja. E um crente deveria ficar muito perturbado quando ele está negligenciando a Santa Ceia. Claro que pode acontecer dele adoecer, dele não poder participar, de ele estar em viagem ou coisa dessa natureza. Mas devemos ter em alto grau de consideração o dia em que a igreja se reúne para partir o pão, para tomar o cálice. Paulo continua dizendo aqui no verso 4, e beberam da mesma fonte espiritual. Veja só que interessante. Beberam. Não fala mais comeram, né? Paulo está falando de batismo em Moisés, de comida espiritual, e agora beberam. Beberam de uma fonte espiritual. O texto vai dizer, porque bebiam de uma pedra. Foi o que aconteceu. O povo estava com sede e Deus fez água sair da pedra. Aquilo era físico ou espiritual? Paulo explica, e a pedra era Cristo. Cristo estava comunicando ao povo a ele mesmo, no antigo pacto, através da bebida. Aqui não é vinho, né? Aqui, água. Então, Cristo estava se dando, estava alcançando com meio de graça seu povo no deserto, o povo da aliança. Perceba como é rica a teologia da ceia. Vamos voltar para Mateus 26. Aqui nós observaremos o versículo 27 que diz: a seguir tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. Então, todos os crentes, todos os discípulos ali, professaram fé em Jesus, deveriam participar da ceia. Geralmente, algumas pessoas fazem alguns tipos de perguntas, dentre elas dizem o seguinte: por que nas igrejas evangélicas só pode participar da ceia quem é batizado? Alguma coisa que prescreva isso no Novo Testamento? Não é preciso essa prescrição, porque a lógica do Novo Testamento é muito clara. Como alguém quer ter comunhão com a igreja sem professar a fé pelo batismo? É lógico. Como alguém que não proclama Cristo como seu Salvador publicamente pode dizer, eu tenho parte em aliança com Cristo e com os meus irmãos? Alguém que deve participar da mesa do sacramento é alguém que professa Cristo recebendo o banho. As irmãs não se preocupem não, que o meu banho é pouco, viu? Só uma conchinha. A igreja recebe o batismo e participa do sacramento. Assim, dizia Thomas Watson, assim como a água lava o corpo, o Espírito lavou a alma do pecado. E é isso que representa a lavagem do batismo. É um símbolo de um acontecimento anterior, de um acontecimento espiritual. Então se está mostrando através do sinal o que Cristo fez propriamente na alma do crente. E isso fortalece a igreja. Todas as vezes que nós tivermos batismo na igreja, todos os crentes que já foram batizados devem de novo, reafirmar a sua aliança com Cristo. A prática do batismo nos cultos solenes conduz a congregação que anteriormente recebeu o batismo a de novo renovar a sua aliança com Deus. É como se estivéssemos de novo sendo batizados, quando vemos um crente recebendo o sinal do batismo. Não estou defendendo rebatismo, viu? Eu estou dizendo que nós reafirmamos quando nós vemos o sinal sendo ministrado diante dos nossos olhos. E nós devemos nos reavaliar novamente. Será que eu estou em Cristo? Será que eu estou firme na rocha que é Cristo? Será que eu dignifico o nome do Senhor? Eu tenho santificado o nome do Senhor? Honrado o nome do Senhor? Todas as vezes que o batismo é ministrado diante da igreja, um santo temor deve pairar sobre o povo. Porque nós estamos sendo convocados novamente
a consagrarmos de novo e de novo e de novo as nossas vidas ao Senhor. Por isso que o Senhor nos deu a oportunidade de vermos muitos, dezenas, centenas de batismos na nossa igreja, porque todas as vezes que isso acontecer, o Senhor fortalecerá o seu povo. O batismo não é só um meio de graça para quem recebe o batismo, mas para quem está no culto também, observando o sinal sendo ministrado. O texto vai nos dizer, aqui no versículo 27, tomou um cálice e tendo dado graças, dizendo, bebam dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. No Antigo Testamento havia uma restrição de Deus, ou uma proibição de Deus ao povo, para que o povo não comesse sangue. E aquilo tinha um sentido muito simples, porque a vida estava no sangue. Isso tem total relação com Jesus. Não fique pensando em galinha cabidela, sarapatel, nada dessa natureza. Pense na relação que isso tem com Cristo. Porque... Não, pensando que é meus cabelos compridos que estava passando. A relação é o seguinte: sem o sangue de Cristo, não há vida. Só há vida na igreja, que é corpo, porque o sangue do Cordeiro corre nas suas veias. A vida no sangue. Porque o sangue derramado por nós é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando participamos da ceia e tomamos o cálice da ceia, nós estamos dizendo exatamente isso. Eu fui purificado pelo sangue. O sangue de Jesus me cobre e purifica de todo o meu pecado. Isso é extremamente consolador para nós, irmãos, porque nós somos pecadores. Nós entramos por essas portas semanalmente, convictos de que nós somos cheios de pecado e que nós não somos bons. E se há bondade dentro de nós, ela tem um nome. O nome dela é Cristo. Paulo chama Cristo de bondade em Tito. Se há alguma bondade em nós, ela chama-se Cristo. É engraçado, né, que as pessoas dizem assim, né? Olha, mesmo que a pessoa for feia por fora, o que importa é a beleza interior. Que beleza. Olhe para a hediondez do seu pecado. O que é de bonito dentro de você? Agora, se você tem Cristo, a beleza no seu interior. E a beleza é a beleza do Cordeiro de Deus. É a beleza do Cristo vivo, que morreu e que ressuscitou. Do Cristo glorificado. Esta é a beleza que se encontra dentro de nós. Não pense que você é bonzinho, você não é. Não pense que você é especial. Você é um pecador. Você é um pecador. Não se acha incomparável. Que a tua boca não te louve, como diz o texto sagrado. O que há de bom em nós sempre virá de Deus. Sempre pertencerá a Deus. Para a honra e glória de Deus. Nunca para a nossa glória. E se nós vivemos para a glória de Deus, essa é a melhor forma de viver, meus irmãos. Essa é a melhor forma de viver. Aqui, então, Jesus diz que o seu sangue é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados, para o perdão dos pecados. Cristo salvará todos aqueles que ele designou. De muitos. Todos aqueles que ele designou para salvar serão alcançados por ele. E devem estes ter o privilégio na sua vida de participar do sacramento. Como foi ruim para a Igreja de Cristo passar tantos meses na pandemia sem participar do sacramento da ceia. Como foi emocionante para muitos crentes em muitos lugares, novamente cercar a mesa do Senhor, depois de um tempo, lockdown, estender as suas mãos às bandejas e participar do sacramento da ceia. Ali, nós experimentamos a privação da ceia. Este é o peso com a disciplina na vida de um crente. Quando ele experimenta a suspensão simbólica de sua comunhão com a igreja. Ele recebe o peso da lei de Deus para a sua restauração. Para então ser reintroduzido ou restaurado e entender que aquele é um momento importante e sublime para a igreja. Versículo 29, Jesus diz, e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia que eu hei de beber novo convosco no
Pai. Jesus ministrará agora uma grande ceia para o seu povo no reino eterno. Enquanto ele não vem, nós, ministros do Senhor, realizamos isto na igreja local, esperando o dia também que, como ministros, sejamos ministrados pelo Senhor no grande dia eterno, onde o veremos de fato diante dos nossos olhos e já sabemos que ele é inconfundível. Já sabemos que não conseguiremos confundir ele com ninguém, porque somente o partir do pão de suas mãos, como aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús, já tem um sentido absurdamente identificador. A sua fala que faz arder o nosso coração e as suas mãos que partem o pão diante dos nossos olhos já são para nós poderoso testemunho do poder e da graça de Deus para nós. Diz a palavra que ele cantou um hino com os seus discípulos, saíram para o Monte das Oliveiras. Interessante que Jesus vivia esses momentos tão simples com os discípulos, né? De cantarem um hino juntos, de partirem um pão juntos. E uma mesa bonita como essa que nós temos. Jesus não sentou num banco como esse que você está sentado. Jesus não vestiu como você está vestido. Jesus não comeu das comidas que você come. Jesus nunca dormiu em ar-condicionado. Jesus nunca andou de carro. Nunca. Esses são privilégios que o Senhor tem dado aos homens do nosso tempo. E também aos seus filhos. Com todas as vezes que olharmos para a mesa da ceia, devemos observar que a glória do sacramento está na sua simplicidade. Não tem jogo de luz, não tem canhão de luz. Não tem. É tudo simples. Porque Deus é glorificado nisso. Porque toda a beleza a ser admirada é a de Diz que as igrejas reformadas zelam pela sua simplicidade, na sua arquitetura, na sua ornamentação. Porque toda a beleza é a beleza de Cristo. Nada no culto deve chamar a atenção da igreja. Apenas Cristo chama a atenção. Somente Cristo. Esse era um dos solas da reforma. Somente Cristo. E é isso que nós defendemos. É isso que nós pregamos. É isso que nós cremos. O sangue é um sinal de pacto. Então, ao tomarmos, reafirmamos que somos e seremos obedientes ao Senhor, o Deus do pacto. E mais, o sangue de Jesus nos diz que nós temos vida. Todas as vezes que estendemos as mãos, pegamos o cálice e tomamos, lembramos que fomos vivificados, ressuscitados. Ele chegou diante da nossa cova de pecado, da nossa tumba, nosso sepulcro, e disse: saia, viva. Nós vivemos. Porque não há uma voz, não há um homem sequer, um coração sequer, que escute a voz daquele que é a própria vida, dizendo: ressuscite e permaneça morto. Todos aqueles que ouvem a voz do Senhor para a vida, vivem. Vivem. Porque a morte não resiste a Cristo. Já disse o apóstolo: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a tua força? A força do pecado e a lei. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Nós temos Cristo, e Cristo é o grande vencedor. O sacramento da ceia trata-se de uma reafirmação da nossa confissão, da nossa união com Ele. O sacramento da ceia nos diz que somos carne de sua carne, ossos de seus ossos. Compreendemos essa verdade, meus irmãos? Nós estamos unidos a Cristo e nada pode nos separar dele. Nem o nosso pecado, nem a nossa fraqueza. Nada pode nos separar de Cristo. Então, nesta noite, daqui a pouco, vamos estender as nossas mãos para os elementos. Devemos nos lembrar que a Santa Ceia é uma grande bênção para a igreja. Nela rendemos graças pela obra de Cristo na cruz. Na ceia reafirmamos nosso compromisso com Deus, com seu evangelho. Somos edificados, fortalecidos, consolados no sacramento da ceia. Vamos orar? Cabeça. Senhor, bendizemos o teu nome, enaltecemos ao Senhor tua graça dispensada a nós. Obrigado pela tua palavra pregada, Senhor. No momento abençoe também os sacramentos que serão ministrados.
perante os olhos de tua igreja, também participará disso, ativa e passivamente. Senhor, nos fortaleça. Senhor, também permita-nos testemunhar aos nossos visitantes esse evangelho da graça que tem alcançado. O que ele tem feito na nossa igreja, o que ele tem feito na nossa comunidade de fé, na nossa família de fé. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos deu esta igreja. Obrigado porque aqui o Senhor tem nos alimentado, aqui o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos corrigido, o Senhor tem trazido tanta alegria ao nosso coração e tanta paz à nossa comunidade. Que assim seja, Senhor. Sejas tu o amém de nossa igreja sempre. Sejas tu aquele que une, sejas tu sempre o vínculo da paz no nosso meio. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, neste momento eu quero chamar